Eu me lembro claramente do dia em que conheci minha esposa. Foi há 9 anos, em uma festa de amigos em comum. Ela tinha um sorriso que iluminava o ambiente e uma risada contagiante que me cativou instantaneamente. Desde então, nossa conexão foi instantânea e profunda. Decidimos nos casar 3 anos depois, e os primeiros anos de casamento foram repletos de amor, paixão e cumplicidade. No entanto, com o passar do tempo, algo começou a mudar. Nossa vida sexual, que antes era vibrante e cheia de energia, começou a diminuir gradualmente até cessar completamente após o 3º ano de casamento. A ausência de filhos talvez tenha contribuído para nossa situação, mas sempre acreditei que nosso amor e parceria seriam suficientes para superar qualquer obstáculo. Eu me dedico às tarefas domésticas, muitas vezes fazendo mais do que minha parte, já que trabalho em casa e estou sempre disponível. Faço questão de mostrar minha atenção e carinho de maneiras não sexuais, como massagens, beijos e estando emocionalmente presente para ela. No entanto, parece que nada disso é suficiente para reacender a chama que um dia tivemos. Quando compartilho essa situação com outras pessoas, a primeira reação geralmente é procurar falhas em mim. Por isso, faço questão de explicar que tenho feito tudo ao meu alcance para manter nosso relacionamento saudável e feliz. A falta de intimidade não é por falta de esforço ou dedicação da minha parte. Tentei inúmeras vezes conversar com minha esposa sobre o assunto, mas todas as conversas acabam da mesma maneira. Ela me diz que não somos casados só por sexo e que eu deveria parar de pensar nas minhas necessidades físicas. Essa resposta me deixa profundamente frustrado e magoado. Sinto que minhas necessidades e sentimentos estão sendo ignorados, e a conexão que um dia tivemos está se desvanecendo. A cada dia que passa, a distância entre nós parece aumentar, e a solidão dentro do relacionamento se torna insuportável. Eu me pergunto onde foi parar aquela mulher vibrante e apaixonada que conheci há 9 anos, e se algum dia conseguiremos encontrar o caminho de volta um para o outro. Com o passar do tempo, a frustração começou a se acumular dentro de mim. Eu sabia que algo precisava ser feito, então decidi abordar o assunto com minha esposa de maneira aberta e honesta. Em várias ocasiões, sentei-me com ela e tentei expressar meus sentimentos e preocupações. Expliquei como a falta de intimidade estava afetando não apenas nosso relacionamento, mas também minha autoestima e bem-estar emocional. No entanto, cada tentativa de conversa parecia bater em uma parede de indiferença. Ela sempre respondia com a mesma frase: "Não somos casados só por sexo", como se isso fosse suficiente para encerrar a discussão. Essas conversas nunca levavam a lugar algum, e eu começava a me sentir cada vez mais impotente. Era como se minhas palavras não tivessem peso, como se meus sentimentos fossem irrelevantes. A cada rejeição, a cada vez que ela minimizava minhas preocupações, eu sentia um pedaço do nosso relacionamento se desintegrar. Eu queria desesperadamente encontrar uma solução, mas parecia que ela não compartilhava da mesma urgência. A sensação de ser ignorado e desvalorizado começou a corroer a base do nosso casamento, e eu me via cada vez mais perdido em um mar de frustração e desespero. Eu tentei de tudo para reacender a chama entre nós. Planejei noites românticas, preparei jantares especiais, comprei presentes e até sugeri terapia de casal. Mas nada parecia surtir efeito. Ela sempre tinha uma desculpa, uma razão para evitar qualquer tipo de intimidade. Eu me perguntava se havia algo de errado comigo, se eu era o problema. Comecei a duvidar de mim mesmo, a questionar minha própria capacidade de ser um bom marido. A falta de reciprocidade e a constante rejeição estavam me destruindo por dentro. A cada dia que passava, a distância entre nós parecia aumentar. Eu me sentia como um estranho na minha própria casa, vivendo ao lado de alguém que um dia foi meu tudo, mas que agora parecia um completo desconhecido. A situação começou a tomar um rumo ainda mais doloroso quando minha esposa passou a me provocar de maneira constante. Ela falava sobre sexo de forma casual, mencionando experiências passadas ou fazendo comentários sugestivos, apenas para depois me rejeitar quando eu tentava me aproximar. Era como se ela estivesse brincando com minhas emoções, acendendo uma chama de esperança apenas para apagá-la cruelmente. Eu me sentia manipulado e confuso, sem entender o motivo por trás desse comportamento. Perguntei a ela se isso era algum tipo de fetiche ou torção, algo que ela fazia intencionalmente para me provocar. Ela negou,
dizendo que simplesmente não estava com disposição para sexo. Essas provocações se tornaram uma tortura emocional. Ela se vestia de maneira sedutora, lançava olhares sugestivos e até iniciava carícias, mas sempre parava antes que algo mais pudesse acontecer. Eu me sentia como um brinquedo, algo que ela podia manipular à vontade sem se importar com as consequências. A cada rejeição, a dor e a frustração aumentavam. Eu tentei explicar a ela como isso me fazia sentir, como era devastador ser constantemente levado a acreditar que algo iria acontecer, apenas para ser deixado de lado no último momento. Pedi a ela que parasse com essas provocações se realmente não tinha intenção de seguir adiante, mas parecia que minhas palavras caíam em ouvidos surdos. A situação atingiu seu ápice durante nosso aniversário. Tínhamos planejado um encontro especial, algo que eu esperava que pudesse reacender a chama entre nós. Durante todo o dia, ela insinuou que teríamos uma noite íntima, me provocando com toques e palavras sugestivas. Eu estava esperançoso, acreditando que finalmente teríamos um momento de conexão. No entanto, assim que chegamos em casa, ela tomou banho e foi direto para a cama, deixando-me sozinho com minhas expectativas frustradas. Eu tentei me aproximar, mas fui rejeitado mais uma vez. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. A dor e a frustração se transformaram em raiva. Eu perdi o controle e gritei minha frustração para ela, algo que nunca havia feito antes. Disse que não podia mais viver daquela maneira, que a constante rejeição e manipulação estavam me destruindo. A decisão de pedir o divórcio veio como um grito de desespero, uma tentativa de escapar da dor insuportável. Arrumei minhas roupas e alguns pertences importantes e saí de casa, indo para um hotel. Ela tentou me impedir, mas eu estava decidido. Precisava de paz de espírito, de um momento para respirar e pensar. As ligações incessantes dela apenas aumentavam minha sensação de sufocamento. Eu sabia que algo precisava mudar, e talvez o divórcio fosse a única solução. Naquela noite, enquanto eu estava no hotel, a solidão e o silêncio me envolveram como um cobertor pesado. Eu me sentei na beira da cama, olhando para a mala aberta e os poucos pertences que havia trazido comigo. A realidade da minha decisão começou a se instalar, e eu me perguntei como chegamos a esse ponto. O amor que um dia compartilhamos parecia uma memória distante, quase irreal. Eu me senti exausto, emocionalmente drenado e sem forças para continuar lutando por algo que parecia não ter mais salvação. A dor de estar com alguém, mas se sentir completamente sozinho, era insuportável. Enquanto eu estava ali, perdido em meus pensamentos, meu telefone não parava de tocar. Eram ligações e mensagens da minha esposa, implorando para que eu voltasse para casa, dizendo que poderíamos resolver as coisas. Mas eu sabia que não era tão simples. As feridas que haviam sido abertas ao longo dos anos não poderiam ser curadas com palavras vazias ou promessas de mudança. Eu precisava de tempo para mim, para entender meus próprios sentimentos e decidir o que realmente queria para o meu futuro. A paz de espírito que eu tanto ansiava parecia estar a um passo de distância, mas ainda assim, tão inalcançável. Na manhã seguinte, depois de uma noite quase sem dormir, tomei uma decisão. Liguei para meu amigo advogado e expliquei a situação. Ele foi compreensivo e me ofereceu todo o apoio necessário. Decidimos iniciar o processo de divórcio na segunda-feira. A ideia de terminar um casamento de 9 anos era devastadora, mas eu sabia que não podia continuar vivendo daquela maneira. Precisava encontrar uma maneira de me curar, de reconstruir minha vida e, talvez, encontrar a felicidade novamente. A decisão de me divorciar não foi tomada de ânimo leve, mas parecia ser a única saída para a dor e a frustração que eu estava sentindo. Enquanto eu aguardava o início do processo, tentei encontrar algum tipo de consolo nas pequenas coisas. Caminhei pela cidade, tentando clarear minha mente e encontrar um pouco de paz. Pensei em todas as memórias que construímos juntos, tanto as boas quanto as ruins, e me perguntei onde tudo deu errado. A sensação de perda era esmagadora, mas ao mesmo tempo, havia uma pequena chama de esperança dentro de mim. Esperança de que, ao seguir em frente, eu pudesse encontrar um novo começo, uma nova chance de ser feliz. E assim, com o coração pesado, mas determinado, me preparei para enfrentar o futuro incerto que me aguardava.
Enquanto eu estava no hotel, as tentativas da minha esposa de me contatar não cessaram. As ligações e mensagens continuavam chegando, cada uma mais desesperada que a anterior. Ela implorava para que eu voltasse, prometendo que poderíamos encontrar uma solução juntos. Mas eu sabia que não podia ceder. Precisava de espaço para respirar, para pensar claramente sem a pressão constante de suas expectativas e manipulações. Cada toque do telefone era um lembrete doloroso da nossa situação, mas também uma reafirmação da minha necessidade de paz de espírito. A sensação de estar preso em um ciclo interminável de frustração e rejeição havia se tornado insuportável. Eu precisava de um tempo para mim, para refletir sobre o que realmente queria e merecia em um relacionamento. A solidão que sentia ao lado dela era muito mais dolorosa do que estar sozinho de fato. Decidi que era hora de priorizar minha própria felicidade e bem-estar. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Você já passou por uma história parecida? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.